As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os destaques do Fórum Econômico Mundial de 2024. Evento que reúne todo ano em Davos, na Suíça, desde 1971, os principais líderes empresariais e políticos do mundo para discutir os rumos da economia global e os desafios mais urgentes que devem ser enfrentados. Dessas reuniões saem importantes relatórios que servem como balizadores para a tomada de decisão de empresas e governos, além de previsões sobre o cenário econômico futuro. Na edição desse ano, que aconteceu entre os dias 15 e 19 de janeiro, o tema foi Reconstruindo a Confiança, justamente dentro de um contexto geopolítico tenso que a gente está vivendo atualmente. O que talvez já foi um sonho de uma grande rede de comércio internacional funcionando 100%, hoje parece algo difícil de conceber. Vou dar um exemplo. Se por um lado a gente vem vivendo um período de grande desenvolvimento tecnológico, por outro, grande parte dos chips semicondutores, item fundamental para qualquer produto eletrônico, são produzidos em Taiwan, uma ilha do lado da China que vive uma escalada de conflitos militares com o gigante asiático. Outro exemplo é a dependência que vários países da Europa tinham do gás russo e, depois da guerra, tiveram até que reativar minas de carvão para se abastecerem, algo que vai na contramão da tão necessária transição energética para modelos mais limpos. E essa fragmentação política está afetando cada vez mais áreas críticas em termos de cooperação global, do desenvolvimento tecnológico à criação de soluções para a crise climática. É isso, inclusive, que aponta o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, um documento que serve como balizador para as discussões do evento, onde estão mapeados os principais riscos globais para os próximos 2 anos e para os próximos 10 anos. Para os próximos 2 anos, as principais preocupações estão em relação à desinformação, impulsionada pela evolução da inteligência artificial generativa, tema que a gente cobriu muito bem no episódio passado com o Joe Cortez, então fica aqui a sugestão para quem quiser conferir. Por isso, nessa conversa, a gente vai focar mais num panorama geral e depois aprofundar na questão climática, que figura justamente em segundo lugar nos riscos globais para os próximos 2 anos, com o risco do aumento dos eventos climáticos extremos. Mas, quando a gente olha para os riscos dos próximos 10 anos, os 4 primeiros são relacionados ao clima. Eventos climáticos extremos, mudança crítica nos sistemas terrestres, perda de biodiversidade e colapso do ecossistema, e escassez de recursos naturais. Há poucas semanas, inclusive, teve uma seca severa que reduziu em 36% o transporte marítimo no Canal do Panamá, que é uma das principais rotas comerciais do mundo. Isso a gente está falando só de prejuízo econômico, mas o que acontece quando o clima impacta direto na vida das pessoas? Para adereçar esses problemas, o Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, defende então que o caminho é a reconstrução da confiança. Uma ideia muito bonita, mas dentro de tamanha fragmentação, como será que isso vai ser possível? Que perspectivas esses líderes globais têm para o futuro? Que tipos de acordos e ações efetivas são possíveis de sair de uma reunião como essa? E o que a gente está fazendo e o que falta ser feito para que a crise climática não acabe com o mundo da maneira como a gente conhece? Eu sei que não é fácil responder essas perguntas, mas elas não podem deixar de ser adereçadas, e para a gente se debruçar um pouco mais nessas questões, a gente está aqui com uma pessoa que sabe bastante do assunto e vai poder falar em primeira mão sobre o evento também, porque ele estava lá em Davos, agora em janeiro, participando de todas essas discussões. Estou falando do João Pedro Rocha, doutorando em mudanças climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável na Universidade de Lisboa e coordenador de relações com parceiros do Instituto Clima e Sociedade. O João foi também coordenador de conteúdo e assessor de transporte, clima e meio ambiente na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde colaborou para 2 leis pioneiras no Brasil que reconhece e declara a emergência climática e implementa a educação climática nas escolas cariocas. Fez parte também da rede Global Shapers, de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, além de ser co-idealizador do coletivo Nossa Horta, que leva educação climática e práticas agrícolas para favelas e escolas. E aí, João, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade para bater esse papo com a gente e seja bem-vindo ao Lab de Tendências. Olá, muito obrigado pelo convite. Muito
Feliz de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre o que aconteceu em Davos e alguns desdobramentos que a gente teve. Maravilha, estou animado. E para conduzir a conversa aqui junto comigo, está aqui também a Isabela Petrosilho, pesquisadora do Lab, conhecida de muitos de vocês, de diversos episódios aqui do podcast. Inclusive, no início do ano passado, sobre a edição de 2023 do Fórum Econômico Mundial. E aí, Isa, tudo bem? Ei, Yuri, tudo bom? Muito bom estar aqui novamente, ainda mais contando esse ano com a participação do João, né? Acho que a gente vai ter um papo bem interessante. Maravilha, também acho. Só antes da gente seguir, queria lembrar, né, para quem está ouvindo, se você segue o nosso podcast, se você gosta, já ouviu alguma conversa e gostou, por favor, não deixe de favoritar esse programa no seu agregador preferido. Se você estiver no Spotify, deixe uma avaliação de 5 estrelas, deixe um like na plataforma onde você estiver ouvindo, se não for no Spotify, porque isso ajuda muito para que a gente possa seguir se dedicando na produção dos episódios e para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas. Então a gente conta com vocês para isso. Fica aqui o meu pedido, o meu singelo pedido. Mas voltando aqui para o papo, eu queria começar com você, Isa, né, antes da gente aprofundar mais nessa questão do clima, né, pegando até a experiência do João que estava no evento em loco. Mas como a gente falou, a gente fez um episódio também de destaques do Fórum Econômico de 2023 e o que se viu lá são muitos temas que continuam super urgentes e super problemáticos ainda e que foram também discutidos na edição desse ano. Então eu queria que você desse aí sua visão geral sobre o evento e aí a gente depois segue aprofundando na questão do clima. Isso aí, Yuri. Em um ano acontece muita coisa, mas os grandes temas, eles permanecem, né? Então, para a gente trazer um contexto geral sobre os debates desse ano, vale lembrar também um pouquinho do que pautou o anterior, que essa discussão segue uma linha muito parecida. E em 2023, a palavra central era policrise, e os tópicos principais que a gente tinha, tecnologia, mudanças climáticas, instabilidade geopolítica e social, ainda seguem super importantes aí no evento. Esse ano, com o avanço da inteligência artificial, o tema do trabalho está ganhando ainda mais destaque também, com as inseguranças em relação às possibilidades de escassez de vagas e a necessidade de uma constante atualização dos profissionais de todos os níveis. Ainda se fala nesse mundo fragmentado, mas agora uma ideia de reconstruir essa confiança, que você já bem trouxe aí na sua fala. E quem puxa esses debates do fórum são lideranças do mundo todo, né, representando instituições, países, empresas. Então, quando a gente estiver pensando aqui sobre essas informações pautadas no evento, a gente tem que lembrar também desse contexto e de como que ele pode definir essas agendas. Então, essas pessoas aí se juntavam, né, nessas mesas de debate ou rodadas de entrevista para falar sobre o contexto dos seus países, dos seus negócios e debater essas grandes pautas. E essas falas, elas estão disponíveis online para quem se interessar, estão no canal do fórum aí, para vocês conhecerem mais, assim, entenderem um pouco dessa dinâmica também do evento. Muitos dos dados usados nos debates vêm desses estudos feitos pelo fórum, e o principal deles você já mencionou, né, Yuri? Que é o relatório de riscos globais. E ele já está na 19ª edição, então tem todo um acumulado aí de conteúdo em relação a ele. E ele está pensando muito aí sobre como que esses múltiplos riscos de hoje dificultam as práticas de cooperação entre os países. E além desse estudo, o fórum também analisa outros tópicos nas suas pesquisas e que também vale conferir no site aí para entender como que esses temas estão sendo tratados e quais são eles. Tem, por exemplo, análise sobre a necessidade da gente criar inovações para se adaptar ao contexto da crise climática e como que as mudanças climáticas têm impactado na saúde. Esse é um assunto que cresceu muito no último ano. Isso foi um ponto alto na COP28, né, em dezembro do ano passado. E nessa conferência, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e a presidência da COP lançaram uma declaração que ganhou muito destaque. 123 países assinaram um documento reconhecendo a necessidade dos governos de protegerem as pessoas e prepararem os sistemas de saúde para enfrentar os impactos do clima. E aí a gente fala aqui de calor extremo, poluição, doenças também associadas a isso. A estimativa da OMS é que o custo financeiro dessas crises sanitárias por conta das alterações do clima pode chegar a algo entre 2 a 4 bilhões de dólares anuais até 2030, então um valor alto e por um curto período de tempo. O Banco Mundial está indicando que quase 40% da pobreza ligada ao clima vai vir desses impactos na saúde, então
é uma informação muito significativa para a gente. E um marco importante do ano em relação a esse tópico é que o Brasil está pela primeira vez na posição de presidência do G20. E esse grupo ele reúne os países com as maiores economias do mundo. Isso também vai dizer muito das pautas aí prioritárias desse ano. E na semana passada, então uma notícia fresquinha, o governo federal lançou o grupo de trabalho de sustentabilidade ambiental e climática. E um dos focos de discussão é justamente a articulação entre os países para enfrentar essa crise climática e proteger o meio ambiente. Então, muito aí em consonância com essa pauta do fórum, que até o João pode trazer depois melhor para a gente sobre isso também. Outro tema importante do fórum, ainda ligado à questão ambiental, foi a economia circular nas empresas, que é também um tema importante aqui para a gente, né, como Firjan, a transição energética inclusiva e as práticas de descarbonização, que é um outro assunto também que se fala cada vez mais. Os debates climáticos estão muito associados à saída de cena dos combustíveis fósseis, que ainda também é um tema sensível aí no cenário internacional, e o investimento em energia renovável. Isso apareceu tanto na COP28 quanto também agora no Fórum, né? Outro assunto do Fórum, e que foi uma das grandes pautas do ano passado, são as mudanças demográficas. E como isso a longo prazo vai impactar cada vez mais, já está impactando também, né? E como que a gente tem que pensar planejamento econômico diante desse aumento de expectativa de vida. E para finalizar esses grandes temas, um assunto fundamental que não dá para a gente não comentar é a inovação tecnológica, a cibersegurança, o aumento dos empregos digitais, e esses são assuntos que a gente também vem trazendo nos relatórios do Lab de Tendências. A gente falou muito dessas questões no relatório de macros 2024-2025, que a gente lançou no fim do ano passado. Boa. Inclusive tem um episódio aqui, né, o episódio do 45, que a gente falou sobre essas macro tendências, as macro tendências que a Isa está falando, para quem ainda não conhece, né, para quem não segue aqui o podcast, é um trabalho que a gente realiza todo ano, aí ao longo de todo ano, para elaborar 3 macro tendências para os próximos 2 anos, né, através de uma metodologia própria que a gente tem de estudos de futuros, de mapeamento de cenários e análise dos sinais de mudança. Então, trabalho bem robusto, e todos esses tópicos a gente destrincha bastante. No relatório tem cases, né, práticos de empresas, como que empresas estão lidando com cada uma dessas temáticas. Então vale a pena conferir tanto o episódio 45 como o report completo, que está também disponível no link lá desse episódio. Mas aí, bom, vamos lá, seguindo aqui para a nossa conversa, né, para ouvir mais o João Pedro. Cara, João, eu queria que você começasse falando um pouquinho assim, do clima que você sentiu no evento, né, como que foi a experiência de estar lá. Eu não sei se foi a primeira vez, enfim. Então, legal. O que mais chamou a atenção? O que você viu de diferente, assim? E também já contextualizando com essa experiência que você tem, porque você fez parte da comunidade Global Shapers, né, que é uma comunidade de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. Não sei se foi dentro desse contexto que você foi, enfim. Queria que você desse uma contextualizada geral. Perfeito. Bom, então vamos começar com um exercício de imaginação de como é Davos, né? Acho que é primeiro importante as pessoas conhecerem. Eu particularmente não conhecia, não sabia que Davos era uma cidade, então achava que Davos era o nome do evento, enfim, tinha algo a ver com toda uma discussão, mas Davos é uma cidade dentro da Suíça, é uma cidade que fica a mais ou menos 2 horas de trem de Zurique, que é um grande hub ali na Suíça. Mas é uma cidade incrustada na montanha, nos Alpes suíços, com bastante neve. É a cidade mais alta da Suíça, então vocês podem imaginar que tem bastante neve por bastante parte do tempo. Mas é uma cidade muito pequena, com 10 mil habitantes. E durante o evento, durante a semana do evento, chega até 50 mil pessoas circulando pela cidade. Então você pode imaginar que multiplica por 5 o tamanho da cidade, o que fica um enorme caos. Soma-se a isso uma pauta climática quente, na verdade não tão quente. A gente estava numa média de temperatura aí entre menos 10 e menos 20 graus, com uma neve, com expectativa de neve que não tinha tido nos últimos anos. Então a gente teve
enfim, não chuva extrema, mas uma grande quantidade de neve, que também prejudicava o deslocamento dessas 50 mil pessoas diariamente nesse espaço. Então, Davos é isso, né? É uma cidade onde acontece anualmente esse evento do Fórum, há mais de 50 anos, como o Yuri falou, e que tem um grande desafio para gerenciar mais de 3 mil lideranças. Aí a gente está falando dos grandes CEOs, a gente está falando de mais de 350 chefes de Estado, a gente está falando de grandes filantropos. Então, um time que eles chamam de high level, né, para discutir esses grandes temas. Gerenciar essa galera toda não é fácil, então só para vocês imaginarem que foram centenas de reuniões, aí tem reuniões bilaterais, reuniões coletivas, grandes plenárias, discussões que surgem em cima da hora. Por exemplo, enquanto a gente estava lá, teve uma escalada, uma expectativa de escalada na guerra no Oriente Médio, que fez com que diversas reuniões fossem rearranjadas pelos presidentes dos países que estavam lá, junto com o Fórum Econômico Mundial, para ver como eles reagiriam se a guerra escalasse no momento que a gente estava lá. Então, João, só te cortando um instante aqui, isso é importante então, para a gente entender como que o evento é bem associado ao espírito do tempo, ao que está acontecendo, né? Inclusive ao que está acontecendo no momento que o próprio evento está rolando, né? Exatamente. Eu acho que isso dá um cenário interessante para a gente entender essa proposição de pautas também, né? Perfeito, faz super parte desse exercício de imaginação do como é o dia a dia do evento, né? Então, de segunda a sexta, você está ali vivendo um evento paralelo numa cidade que foi quase que reconstruída para acomodar todas aquelas pessoas, mas o mundo está correndo solto, as coisas do mundo estão acontecendo e os líderes políticos que estão lá precisam estar de olho nos seus respectivos países. Um outro exemplo é o presidente do Equador, que a gente ia receber e ter uma reunião junto com eles. A gente, quando eu falo, são os jovens da comunidade Global Shapers, e eu já chego logo nessa sua questão, Yuri, de como eu cheguei até lá, que mudou, obviamente, com a crise que se instalou no país na semana anterior do evento, não conseguiu sair do país para participar das discussões no Fórum Econômico Mundial e enviou, assim, sua ministra de Finanças, de Relações Internacionais, enfim. Então, como eu cheguei... Esse é o cenário, né? E como eu cheguei até o Fórum Econômico Mundial? Bom, eu faço parte da rede Global Shapers, que é essa rede que o Yuri comentou, de jovens lideranças, que foi incentivada pelo Fórum Econômico Mundial. Então, há 12 anos atrás, historinha rápida, o Fórum percebeu que não tinham tantos jovens presentes nas discussões do Fórum Econômico Mundial e falou, bom, por que não criar uma rede, estimular a criação de uma rede de jovens que vão fazer suas discussões nos seus territórios. Então, a gente está organizado por hubs, e eu faço parte do hub do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. São mais de 500 hubs no mundo, com mais de 10 mil jovens em diferentes hubs, para que a gente discuta os temas do fórum e discuta também as pautas das nossas cidades, tentando buscar soluções para problemas que nós entendemos que é prioritário nos nossos territórios. O fórum, ele não é dono da comunidade Global Shapers, então nós somos uma comunidade independente, mas que tem uma conexão com o fórum por ter sido estimulada e criada por eles. E todo ano eles fazem uma seleção de 50 jovens dessa rede de mais de 10 mil que tiveram algum projeto interessante, tiveram um histórico relevante ao longo do ano anterior, para compartilhar a experiência durante o Fórum Econômico Mundial e participar ali trazendo essa visão da juventude. Então, eu fazia parte de uma delegação, que a gente chama de D50, uma delegação de 50 jovens de diferentes países. A gente tinha 45 países esse ano representados. E no Brasil, pela primeira vez, 3 jovens foram selecionados, o que foi um orgulho muito grande. Para a gente poder ocupar esses espaços e dar nossas perspectivas dentro das discussões que estavam acontecendo. Eu, particularmente, escolhi as discussões de mudanças climáticas para poder acompanhar. Outros jovens escolheram cada um as suas áreas de expertise.
Então, acho que isso é um pouco de como eu cheguei até lá. Não, ótimo panorama. Então, vamos entrar na pauta climática, então, né? Já que foi aí justamente o que você mais acompanhou. Acho que a gente pode começar com esse gancho, né, dos relatórios de riscos globais, que, como eu citei, né, é um dos principais balizadores das discussões, e quando a gente olha aí para os próximos 10 anos dentro desse relatório, os 4 primeiros riscos mapeados, eles são relacionados ao clima, né? Então, o que você viu de mais relevante dentro desses temas ao longo do evento? Que tipos de output que você acha que são possíveis de sair a partir dessas discussões que tiveram sobre o clima? Então, o que surpreende é que esse relatório de risco e os temas relacionados à pauta climática, e eles colocam como clima e natureza, enfim, não é a primeira vez que aparece, e eles têm figurado ali no top 10 há bastante tempo. O que surpreende é que agora a gente tem cada vez mais um conjunto de diversos fatores climáticos ocupando as primeiras colocações, como a Isabela trouxe. Então, a gente está vendo que a crise está se acirrando, as soluções não estão chegando no tempo que é necessário para a solução da crise. E aí, reforçando a mensagem que a Isabela disse, a gente tem um reflexo de policrises que reforçam essa crise climática, né? Então, a gente tem crises geoeconômicas, a gente tem que muda o padrão de consumo energético, por exemplo, dos países. Então, a gente teve, pela primeira vez nos últimos anos, o aumento do consumo de carvão no mundo, ou seja, uma das pautas que os países mais acordam em reduzir e zerar as emissões do ano passado para esse ano, de 2022 para 2023, a gente teve um aumento. Isso foi por causa do corte de gás lá que eu citei no início da Rússia? Deve ter tido alguma relação, né? Isso é reflexo exatamente desses conflitos geoeconômicos. Uhum. Claro que tem uma participação da China, tem uma participação da Indonésia também crescente, mas por causa do consumo desses países, mas essas crises geopolíticas também influenciam muito para a segurança energética de cada um dos países, né? Então, se eles param de ter o fornecimento de gás da Rússia, eles precisam recorrer, enfim, a justificativa deles é que eles precisam recorrer às suas fontes de carvão, né, as fontes fósseis. Esse exemplo, João, acho que é legal para a gente reforçar, que é um tema que a gente conversa muito no Lab também, como hoje não dá para pensar em nenhum tema isolado, né? A gente fala de clima, a gente está falando de economia, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, de vários outros assuntos também, que se vistos isolados a gente não consegue ter esse panorama, né? E como que eles estão se retroalimentando aí também nesse cenário complexo que a gente tem hoje, né? Exatamente. E o tema de saúde, como você mencionou, foi um tema que me surpreendeu muito positivamente esse ano em Davos, né? Eu participei de algumas discussões super interessantes sobre saúde, alimentação saudável, sobre todo o ciclo da alimentação. Primeiro, no de saúde, eu acompanhei uma conversa com diversos ministros e especialistas da área, inclusive a nossa ministra de Saúde estava presente, destacando a importância de pensar o Sistema Nacional de Saúde como um sistema resiliente aos impactos das mudanças climáticas. Então, a gente teve no Rio de Janeiro recentemente a garagem de um hospital alagando e aí impossibilitando a entrada e saída de veículos. Então, você vê o impacto que isso dá na realidade diária de uma pessoa que precisa daquele equipamento de saúde. Então, a gente não pode pensar mais os nossos equipamentos de saúde, como um exemplo específico, de forma dissociada dos impactos das mudanças climáticas. Então, se a gente tem cada vez mais temperaturas mais altas, o que a gente faz com os hospitais que não têm ar-condicionado, os postos de saúde, o ar-condicionado às vezes não dá vazão? Então, como que a gente trabalha essa questão, né? Como a gente repensa isso? E aí toda a infraestrutura que a gente pode pensar do sistema de saúde. A própria cidade como um todo, né, João? Tem que ser repensado. Exatamente isso que eu ia falar. Não só a cidade, mas também os impactos que a inação gera, né, dentro da cidade. Uhum. Isso é muito importante, porque a gente fala muito dos custos, dos impactos das mudanças climáticas, mas a gente não está falando dos custos da inação, né, do que a gente, por a gente não ter adaptado,
né? O que tá gerando isso tudo, né? E se a gente adaptasse, quanto a gente economizaria? Cara, é um desafio, assim, que, tipo, minha cabeça chega a dar um bug, assim, eu até ouvindo vocês falarem, porque é isso. É o canal do Panamá que, pô, bloqueou 40% do transporte marítimo comercial. Olha o prejuízo que isso dá. É o hospital que alagou. É a imprevisibilidade que você tem de quando que vai chover, de qual volume de chuva que vai ter, com isso você não consegue prever a safra, pode ser que vários alimentos estraguem, a gente já tem que pensar numa nova engenharia alimentar de sementes transgênicas para que aguentem esses calores extremos. É o clima do Nordeste, que eu estava vendo um dado recentemente, até de um episódio que saiu agora do podcast O Assunto, falando que está passando de semiárido para árido pela primeira vez no Brasil, com um aumento médio de temperatura de 5 graus da temperatura máxima, faz com que as pessoas não consigam nem sequer sobreviverem naquelas regiões, e aí aumenta o fluxo migratório em função das crises climáticas. Eu vi outro dado do Banco Mundial que até 2050 cerca de 216 milhões de pessoas devem se tornar refugiados climáticos. A gente está falando aí de uma população inteira brasileira. Assim, é muita coisa, são muitas frentes, né? São pessoas que estão se mudando do dia para a noite, tem que mudar toda a sua dinâmica de vida e como que os países recepcionam essas pessoas, né? A gente tem exemplos de ilhas que vão desaparecer e essas ilhas, a sua população precisa encontrar um novo território. Como que você gerencia, né, uma população de um outro país dentro de um território, sendo que ela tem cultura própria, ela tem língua própria, ela tem dinâmicas sociais próprias. Então, a gente precisa avançar muito nessas discussões. Essa é uma das poucas discussões que eu não vi crescendo muito por lá. Boa. Eu vi muito crescente discussão sobre crises, né, geopolíticas, muito focada na crise da Palestina, enfim, junto com Israel, a questão também da Rússia com a Ucrânia, mas a gente falou-se pouquíssimo sobre Afeganistão, por exemplo, a crise nos países, em alguns países do norte da África. Então, assim, como que essas outras discussões também, que precisam estar na agenda, né? O Afeganistão, por exemplo, a gente está falando de 40 milhões de pessoas, que do dia para a noite passaram a participar de um regime que ninguém mais fala, a juventude de lá também não tem voz e não tem ninguém advogando sobre. Como que a gente traz essas pautas também para a mesa, né? A gente não viu isso muito acontecendo. Agora, conectando um pouco de volta à questão da Isabela sobre saúde, quando você falou de desmatamento, produção de alimentos, a gente tem um outro fator que a gente viu recentemente acontecer, né? Que foi uma crise de saúde por conta de um vetor, né? A gente precisa, né? A gente tem a dengue aí, por exemplo, no Brasil, que mata centenas de pessoas por ano. E a gente tem diversos outros vetores que podem surgir a partir dessa crise climática, porque a gente está mudando toda a nossa biodiversidade, né? A gente tem a perda extrema da biodiversidade, um desmatamento infinito, derretimento de calotas, enfim. Tudo isso faz com que tem novos vetores que possam surgir aí e gerar outras crises que nós precisamos estar preparados para elas. Por isso que esse é um dos grandes alertas, né, João? Perdão aí te interromper, mas essa questão da próxima pandemia ser ligada também a uma questão dessa crise climática, né? E cada vez mais a gente vê essas grandes lideranças também alertando, né? Que o foco, onde que está essa atenção, os investimentos que ainda são insuficientes, né, em relação a isso. A gente vê um discurso que ainda tem uma tônica um pouco de futuro, né, num tema que já está mais do que urgente. Até, deixa eu só pegar um gancho na fala da Isa para complementar com uma pergunta até, João, porque trazendo um pouco aí para as empresas, né, que inclusive no final das contas é o nosso foco aqui também, né, pensar que tipos de ações empresariais que são possíveis de ser feitas para adereçar esses problemas. É claro que é um problema de todo mundo, mas as empresas têm um papel social, uma responsabilidade enorme diante disso tudo, né, e a gente viu aí, por exemplo, a pauta da descarbonização sendo uma das grandes pautas, várias iniciativas já, e aí entra a questão do crédito de carbono, que a gente também já discutiu bastante por aqui. Enfim, o que foi pauta dentro desse âmbito empresarial
na tratativa de soluções para o problema do clima? Bacana. Então, enfim, as empresas são um grande foco, né, das discussões do Fórum Econômico Mundial, e eu acompanhei algumas das discussões. Uma delas, eles fizeram um lançamento de uma aliança de CEOs pelo clima, e essa aliança é interessante, porque a ideia é que as lideranças dessas grandes empresas, e aí tiveram mais de 100 empresas que assinaram e demandaram questões climáticas, né, políticas climáticas mais extremas, mais firmes, e eles fizeram uma carta endereçando a diversos dos seus respectivos governos, falando, olha, pode fortalecer a legislação, pode puxar um pouco mais a corda para que as metas de net zero, né, de zerar emissões ou de descarbonizar, consigam ser atingidas. Claro, precisa de mecanismos financeiros, precisa de tecnologia a ser desenvolvida também, mas boa parte das tecnologias, pelo menos 50%, o Fórum estima em alguns estudos que 50% das tecnologias já existem, outras 50% para atingir net zero ainda precisam ser desenvolvidas. 50% das tecnologias de descarbonização. Isso. Então, a gente precisa avançar nessas políticas. Como que a gente traz essas tecnologias para os países do sul global, né? Aí é até curioso que teve uma das palestras que eu estava ouvindo do Bill Gates, e ele estava falando, né, que como a gente deve imaginar o uso dos recursos para estimular a inovação. E ele dizia que a inovação tinha que ser direcionada para solucionar os problemas do sul global. Ele não falou isso porque ele gosta do Brasil ou gosta dos países do sul global, é porque ele entende que os problemas que estão por vir e que onde está a maior concentração de questões para serem solucionadas estão do lado de cá. E a gente não tem capacidade ainda, sozinho, institucional, financeira, para resolver esses problemas, né? Então, foi interessante ouvir de uma grande liderança, de um bilionário, de alguém que realmente direciona recursos, tem empresa e tudo mais, como que a inovação e o pensamento sobre a inovação deve ser endereçado, né? Acho que se diz bastante um pouco sobre esses alinhamentos dos CEOs e dessas grandes potências, né? Eu acho que essa questão de como que a gente equaliza esses avanços é uma das tônicas fortes do evento, né, João? Como que equaliza os avanços tecnológicos entre os países, né, com todo esse gap que a gente tem de tecnologia, como que a gente avança nas pautas ambientais. A gente ouve muito aí da desigualdade ligada ao clima, né, e dos impactos que isso tem. E aí pensando também, porque a gente vê muito grandes empresas ali no evento, mas e as pequenas empresas também, como que elas podem participar e como que elas podem ter um amparo também em relação a esses temas? Verdade. Importante ter estímulos para as startups, para as pequenas empresas também solucionarem seus respectivos problemas, né? Uma boa provocação, Isabela. Vi pouquíssima discussão relacionada a pequenas e médias empresas. Mas algo interessante que eu observei também, que é um termo que eu não conhecia ainda, que o Fórum está estimulando, são as parcerias PPP, parcerias público-privadas filantrópicas. E aí o último P é filantrópicas porque é em inglês. Do inglês. Mas é interessante porque as empresas precisam de soluções, precisam ajudar nas soluções, os governos precisam também aprimorar suas políticas com políticas mais inovadoras, mais ágeis, e a filantropia consegue ajudar com recursos, às vezes, que chegam na ponta mais rápido, com investimento em pesquisa que consegue ser direcionado de uma maneira mais célere. Então, eles criaram essa articulação entre filantropias, empresas e governos para que as soluções sejam encontradas de forma mais célere. E cunharam esse termo, que não sei se eles inventaram, pelo menos a mim foi a primeira vez que chegou, que era o PPPP, que colocava ali as filantropias também com um papel importante nessa discussão e na busca de soluções, né? Legal. E a participação do Brasil, João? A gente viu, assim, por exemplo, na última COP, né, que até a Isa já citou também, o Brasil foi uma das grandes atrações, né? As falas dos líderes do governo do Brasil foram muito aguardadas e tal.
Você teve essa percepção no fórum também? Como é que foi a participação do Brasil dentro dessa pauta climática especialmente? E assim, o que você destacaria nesse sentido? Bacana. Tinham 3 representantes do governo presentes, né? O presidente Lula não estava presente, mas a gente tinha a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Clima, a gente tinha a ministra Anísia, como eu mencionei, e o Alexandre, que é de Minas e Energia. Então a gente tinha 3 representações, com pautas distintas, mas complementares, como a gente conversou, saúde, pela importância que ela tomou a partir da última COP, a Marina, pelo protagonismo que tem, e a gente já idealizando aí a COP 30 no horizonte, né, que vai acontecer no Brasil, em Belém do Pará, e o ministro de Minas e Energia, claro, porque a gente está falando da Petrobras, uma das maiores empresas produtoras de energia e, enfim, diversas outras pautas que envolvem a produção de energia do Brasil, que já vale sempre ressaltar, uma matriz energética das mais limpas do mundo, né? Uma das mais verdes, que as pessoas costumam dizer, que grande parte da nossa energia vem das hidrelétricas, da produção a partir de água, né? Do fluxo das águas. Então, enfim, a gente teve lá essa representação desses ministros, e as discussões eram sempre muito interessantes, eles estavam muito bem alinhados, endereçavam 2 pautas que eu acho que vale ressaltar. Primeiro é o G20, que o Brasil preside esse ano, e é uma oportunidade do Brasil. Claro, é uma discussão mais econômica, mas é uma discussão econômica necessária porque ela abre caminhos, né? Ela possibilita que financiamentos sejam realizados para buscar soluções, ela permite que países acessem recursos para endereçar os seus problemas, e o objetivo do Brasil, pelo que os ministros levaram nas que eu acompanhei, era de que a gente tem uma oportunidade de mostrar para o mundo essa habilidade do Brasil de fazer uma transição energética sustentável, mas também justa, que ajude a reduzir desigualdades. E aí a gente está falando de aprimorar tecnologia das empresas e conseguir inserir uma população que hoje não está dentro das dinâmicas das empresas em cargos mais altos, majoritariamente populações pretas, periféricas, indígenas, enfim. A gente está falando de melhoria aí dos sistemas de saúde, do todo o complexo da saúde que a gente sempre ouviu falar muito, né? Qual é o potencial do complexo de saúde? É um potencial econômico gigante e que tem que estar alinhado também com as pautas climáticas, isso pode ser discutido também no G20, e por aí vai. Aí tem várias discussões econômicas que eu não sou especialista, mas que foram muito bem endereçadas lá no evento como um apontamento, né? Então, olhe para o Brasil como o ano do G20 que tem a oportunidade de mostrar isso para o mundo. E no final do ciclo, né, dessa maratona que a gente está correndo esses 2 anos, a gente tem a COP 30 no ano que vem, que também aí a gente tem que mostrar para o mundo metas mais ambiciosas para atingir ali aquela meta do Acordo de Paris de 1,5 graus. Então, sim, o Brasil vai precisar botar o carro na frente e mostrar resultados mais ambiciosos. Vai estar em casa, vai precisar mostrar ali o que vai fazer a mais. Qual que é essa meta que você falou? De não aumentar mais do que 1,5 graus até 2030, né? Temperatura média, segundo as medições pré-industriais. Né? E, a princípio, a perspectiva até agora não está positiva em relação a isso, né? A gente está com uma perspectiva de aumentar mais. Gente, a perspectiva é terrível, porque não é para sair sem querer vender susto, né? Mas não é para vender susto e não é para a gente sair correndo desesperado. É para a gente ter noção da realidade que a gente está e da urgência das ações, né, João? Da urgência das ações, dos caminhos que são possíveis. Já falei aqui que a maioria das tecnologias já estão disponíveis, a gente só precisa implementar, né, no tempo que é necessário. Mas a gente já aumentou aí pelo menos mais de 1,1 graus, né? Então a gente está aí, e tem umas estimativas agora já desse ano que a gente já chegou a 1,4. Então a gente precisa correr. Claro que essa meta não é chegou 1,5, o mundo acabou, passou de 1,5, o mundo acabou. Não é isso. A gente está falando que padrões de vida, de qualidade de vida para a humanidade vão mudar e vai ficar cada vez pior.
A gente já já mudaram, né? Isso, né? Até aquele exemplo que eu dei do Nordeste, de que, pô, tá virando árido e era semiárido, pô, já mudou, o gente viu a episódio Europa, do a assunto. China no passado também sofrendo Pois muito. Pois é uma mensagem de futuro, né? É uma mensagem de presente. Eu acho que é isso que a gente está vendo com esses acontecimentos. O Rio de Janeiro, com expectativa de 60 graus. Enquanto eu estava em Davos, a minha família estava aqui com expectativa de 60 graus de sensação térmica, gente. Isso é inimaginável. Além do clima, João, você chegou a acompanhar, ouviu um destaque legal para um outro tema também que você acha interessante a gente mencionar aqui? Eu acompanhei algumas outras discussões, né, de curioso, mas acho que uma discussão que eu pouquíssimo entendo, mas eu comecei a perceber a relevância da pauta, é a pauta que o Yuri mencionou de inteligência artificial. E aí, puxando a sardinha para a pauta climática, né, a gente viu no relatório aí de riscos que a desinformação é o principal risco para os próximos 2 anos. Aí a gente tem que entender por que eles escolheram que a desinformação é o principal risco. Tem vários fatores, mas o principal deles é que 4 bilhões de pessoas no mundo vão às urnas esse ano. Mais do que qualquer outro período da história, né? Mais do que qualquer período. Nunca tantas pessoas foram votar como esse ano de 2024. E com o crescente aumento das tecnologias, né, da inteligência artificial, do uso, de como as pessoas estão usando essa tecnologia para o bem ou para o mal, isso se torna um risco para o mundo. E a gente precisa discutir, buscar soluções, buscar ver como que regula, ou limita, ou estuda, ou enfim, use o termo que for, mas a gente precisa entender melhor e gerenciar melhor essa questão. Agora, para a pauta climática, isso também é um risco, porque a desinformação climática ela é uma pauta crescente no mundo. Então, a quantidade de pessoas que usam de má fé da inteligência artificial para direcionar a pauta das mudanças climáticas, dizendo, olha, não está aquecendo não, olha, o João estava lá em Davos, estava menos 20, como que está aquecendo? Né? A gente não está falando desse tipo de aquecimento. A gente está falando de um aquecimento médio. É uma sensação durante diversos anos. É a soma dos anos, a gente tira a média e vê. Poxa, a média antes era 30, agora está 31. O que isso significa? Para a gente, às vezes, que está no ar-condicionado, mudou 1 grau a mais, 1 grau a menos, pode não ser nada. Mas para a biodiversidade, a gente já tem uma perda extrema de quantidade de seres que estão desaparecendo. A gente já tem derretimento e aumento do nível médio do mar, a gente tem caos extremos, né? Chuvas extremas, calor extremo, enfim, deslizamentos e por aí vai, que atingem a nossa vida ali na ponta, né? Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, João, queria primeiro te agradecer demais, cara, o papo, adorei a sua participação aqui no podcast, agradecer a você, Isa, também, a quem está ouvindo até aqui, e pedir suas considerações finais e uma dica de conteúdo, alguma coisa que você esteja lendo, vendo, ouvindo, que você gostaria de compartilhar com a audiência. Bom, dica, considerações finais, primeiro. Acho que é importante a gente entender que o papel sempre aceita tudo e a gente precisa de ações efetivas hoje, né? Então, cobrar por ações efetivas, ocupar espaços de discussão, não precisa ser Davos, pode ser as discussões na sua associação de moradores perto do seu bairro, até as discussões na Câmara de Vereadores, até cobrar alguma empresa que você acompanha por políticas mais sustentáveis. Isso tudo faz parte do processo para a gente conseguir transformar um pouco a realidade que a gente está vivendo e ter um futuro um pouco mais confortável para todos, porque a gente não está falando para si, a gente está falando no coletivo. Dica, eu estou lendo um livro que é super interessante e deixo aqui como dica, que se chama O Bem Viver. Ele pensa um pouco para além de como a gente imagina outros futuros possíveis para além do modelo que a gente vive hoje. Então, tem tudo a ver com essa discussão. A gente faz um exercício imagético, mas é um exercício imagético nesse livro a partir de práticas ancestrais, a partir de experiências de povos tradicionais.
Então, fica aí a dica para a gente também usar nossa mente para imaginar outros futuros e não ficar imerso numa tristeza absoluta, que não é esse o objetivo. E onde o pessoal te encontra? Galera, me encontra no Instagram, nas redes sociais é @oJoãoPedroRocha. Se tiver pelo Rio de Janeiro e passar no bairro de Vargem Grande, eu estou sempre por aqui também. Boa. Isa, suas considerações finais. Eu acho que a gente teve aqui, já rendeu bastante a discussão, né? A gente conseguiu abordar vários pontos e acho que o importante é a gente sempre reforçar as questões da interdependência dos assuntos, né, e dos acontecimentos hoje, então que a gente tem que ter um olhar amplo sobre o que está acontecendo para entender mais ou menos e ter algumas apostas um pouco mais assertivas sobre as possibilidades de futuro que a gente tem hoje, e também não trazer essa mensagem assim, não temos tempo, mas temos que agir com um tanto de urgência que a gente ainda não está fazendo, né, esse processo. Então, da minha parte é isso, e agradecer também ao Gil por estar aqui com a gente. Onde o pessoal te encontra, Isa? Então, eu estou aí no LinkedIn, Isabela Petrocílio, a gente põe aí nos links. Boa, bem lembrado, eu não comentei isso com o pessoal, né? Mas, enfim, quem é ouvinte já sabe, a gente coloca todas as referências que a gente vai citando ao longo da conversa num link aqui na sinopse do episódio, então vocês podem ficar tranquilo aí que a gente vai colocar tudo lá. Eu vou deixar algumas dicas aqui também. Primeiro é o episódio número 44 aqui do podcast, que foi uma conversa com o Diego Francisco, que é o Head de Marketing da Farm, que é uma empresa que vem inovando bastante aí em relação a ações sociais e voltadas para a sustentabilidade também, com várias ações, assim, desde ações pequenas até maiores, então que podem servir de inspirações para aplicar em qualquer modelo de negócio. E a outra dica é já que, né, a gente citou aí o Bill Gates, ele tem um livro Como Evitar um Desastre Climático, acho que ele lançou em 2020, eu li na época que ele lançou, mas eu achei muito bom, até hoje eu lembro de algumas referências assim, do livro e que se encaixam muito bem nas conversas que a gente vem tendo sobre o tema ao longo desses anos, então fica essa sugestão também. Se você quiser falar comigo direto, você pode me achar no LinkedIn, é Yuri Campos, eu vou adorar saber o que vocês estão achando dos nossos episódios, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas, e não deixa de seguir também a Casa Firjan no Instagram, o @Casa Firjan, onde a gente mantém a programação sempre atualizada e compartilha muito conteúdo bacana e relevante. Pessoal, obrigado e até o próximo episódio.